Vocês falaram muito aí da terceirização da culpa. A gente terceiriza a culpa, é por causa daquilo, é por causa disso, é por causa daquilo. E a gente não assume a autoria da nossa vida, né? A gente sempre acha um motivo para culpar outra coisa porque a gente está naquele estado. Mas você sabe, Lucas, eu fico pensando que esse é o mal da humanidade. Na verdade, esse é o mal da A humanidade. gente não Esse vira é o grande mal. coadjuvante, né? A gente terceiriza tudo. Porque a hora que você assume o protagonismo da tua vida. Isso, essa era a palavra que eu estava procurando. Você assume o protagonismo da tua vida, as coisas começam a ser diferentes. Você começa a ser diferente. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco fácil. É muito mais fácil você se vitimizar? Muito mais. Muito mais. Porque você não tem que se esforçar, você não tem que ir para dentro de você e superar suas dificuldades, você não tem que enfrentar seus medos, você não tem que perceber que você não é aquela pessoa que você gostaria de ser, né? Que você não está... Você está no 3º ano e não na faculdade como você gostaria de estar, né? Você está no primário ainda. Então, é difícil. Exige esforço, exige humildade, existe flexibilidade, exige perdão, existe força de vontade em frente, renúncia de muitas coisas. Então, te desafia a assumir responsabilidade, assumir o protagonismo não é fácil. Muito bonito então é falar, isso, né? É isso que... Essa é a grande doença da humanidade. Falar é fácil, né? Dar dica é fácil, agora... A humanidade, quer dizer, nós humanos, a hora que acordarmos que a vida, a minha vida, é aquilo que eu construo, e ninguém é responsável por isso, a não ser eu. E se eu quiser pagar os preços e fazer o caminho, eu vou fazer. Sabe? E vou chegar no melhor de mim. Né? Porque existe o melhor da gente. Eu não posso não ser o que eu idealizo de uma outra pessoa, mas eu vou ser o melhor de mim. Eu acho que a hora que a gente assume isso, que nós somos donos de nós mesmos, que nós estamos no banco do motorista do nosso carro chamado vida, e a gente dirige esse carro. Sem chofer. Sem chofer. Sem chofer. É o mais importante. Não dá pra colocar alguém pra dirigir a vida. Não dá. Não dá pra dirigir a sua vida. Não tem como terceirizar isso. E é o que grande parte das pessoas tentam fazer. Né? Terceirizar, passar pro outro. Né? Quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, é um outro campo libertador aqui, é quando a gente tem a consciência. E essa é tanto para o abusador quanto para o abusado. Entenda uma coisa, ninguém deve nada para ninguém. As pessoas crescem com uma dívida a ser cobrada ou a ser paga. Geralmente as pessoas acreditam que o outro deve. Não, a Yara me deve algo, então eu tenho que cobrar ela disso. Ou então eu sinto que eu devo algo pra Yara. Ninguém deve nada pra ninguém. Óbvio que dinheiro você paga, viu, gente? Se você estiver devendo dinheiro pra alguém, você paga. Mas eu tô falando... Não, é porque as pessoas crescem Se com levar ao aquilo. pé da letra, né? Não, porque não leve ao pé da letra isso daqui, tá? É tipo, o Francisco falou que eu não devo mais nada. O cara nem passa no Serasa. A gente deve respeito, a única coisa. Isso. Porque aí... já é uma dívida que ela não é instituída, ela não é. Isso é questão de cultura, é questão de cidadania, é questão de consciência, dever o respeito. Eu falei isso pros meus filhos, Yara, eu falei pros meus filhos assim, em um dado momento, quando eu senti que eles já tinham compreensão, né? Mas que lá na frente, eu não tenha um filho vitimizado, ou eu não me sinto vítima do meu filho. Olha, eu fiz tudo isso pelo meu filho, e agora dane-se, o problema é dele. Se ele quiser. Ele não é obrigado a me amar. Ele não é. Amor não se compra, amor não se impõe. Ele é obrigado a me respeitar. Conquista. Ele é obrigado a me respeitar. E eu falo isso, eu falo assim, vocês não me devem nada e eu não te devo nada. A vida é tua. Eu vou te ajudar até onde eu quiser e puder. Eu não tenho... Eu já tenho mais de 18 anos. Então, quando a gente tem essa consciência, tanto para a vítima quanto para o pseudo-vilão que a gente está falando aqui, de que eu não devo nada pra ninguém, entendeu? É como você levar a vida dentro do estoicismo.
Eu acredito, cara, eu adoro a filosofia estoica. Por quê? Ela diz o seguinte, e eu criei uma tríade. Viva como se tudo fosse dar certo. Parece ser meio lúdico, meio babaquinha, meio infantiloide, né? Mas depois vem o outro passo. Treine como se tudo fosse dar errado, que aí entra dentro do que a Yara falou. Você ter um protagonismo te exige renúncia, te exige treino, te exige pagar o preço. A vida, ó, saca isso aqui é geografia. Quem mora na zona de conforto é como se morasse numa casa com um cômodo e um banheiro. Pequenininha. Francisco, qual o problema de morar dentro de uma casa de um cômodo? Agora eu vou te falar a vida do protagonista. É uma casa com piscina, é uma casa com academia, é uma casa com quartos enormes, é uma casa com cozinha linda. Estou fazendo uma analogia aqui para que vocês entendam. Mas qual é o preço de você ter uma casa pequenininha e uma casa desse tamanho? A zona de conforto, esse vitimismo, que também leva para isso, a procrastinação de muitas coisas. Procrastinação que eu digo dentro desse campo que a gente está falando do abusado, do abusador. Por que o cara não foi procurar outro emprego? Por que a mulher ou o homem não saiu daquele relacionamento que está ali consumindo ele de forma negativa? Você sabe, eu acho que... Olha, você está falando e eu estou pensando uma coisa, Chico. No Brasil, a nossa cultura estimula muito o vitimismo. Muito. Por quê? Porque é endeusada a pobreza. A cultura do brasileiro é assim... O governo tinha que ter dado, o governo devia ter feito, não sei quem, sabe, o coitado, ele não conseguiu porque não tinha. Você foi rico, Chico, na sua infância? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu nasci na periferia de São Paulo. Eu tive que ralar pra caramba pra estudar. Muito. Ralei pra passei anos dormindo 3 horas por noite, entendeu? E eu não sou vítima disso. Pois é. Eu não sou. Eu trabalhei muito e trabalho até hoje, Sim. né? Mas eu comecei muito cedo a trabalhar na minha vida. Aliás, eu comecei a trabalhar registrada com 14 anos de idade, porque na época podia. Hoje é com 16. Então, quando eu fiz 14 anos, eu fui registrado. Eu também. Trabalhei desde os 12, né? 12, 11. Isso nunca abalou a minha infância. Pelo contrário, eu acredito que isso te deixou mais forte. Eu nunca fui traumatizada por isso, sabe? E tive que ralar pra caramba. Ó, isso que a Yara tá falando é um nível de consciência tão grande, mas tão grande, que às vezes a inconsciência ela tem o seu valor, sabia? A inconsciência ela serve para nos preservar de algumas coisas. Imagine, o filhinho entrou no quarto de papai e mamãe estavam namorando. Você vai falar real? Olha, papai e mamãe estavam fazendo... Não! Também não é mentir. Porque a inconsciência serve para isso. Só que existem adultos que cativam essa inconsciência. Que é muito gostoso viver na inconsciência, né? Porque é fácil. No mundo de fantasia. No mundo de fantasia. E nesse mundo onde foi endeusado... Yara, você foi na veia. A nossa cultura. A nossa cultura. Né? Eles fortalecem isso. Fomenta isso. Né? Fomenta embelezar a pobreza. vitimismo. Gente, não é bom. Não é bom não ter dinheiro para comprar o que você quer comer. Não é bom não ter dinheiro para comprar pro seu filho aquilo que ele quer. É assim quando você fala que dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim. Não, óbvio que não. Só que o que acontece? As pessoas, dinheiro não traz felicidade. Tá bom, só o dinheiro não traz felicidade. Se você fizer só pelo dinheiro, só que o dinheiro traz segurança pra você ter um convênio, para você... Que eu falo pras pessoas, tem gente que já banca o ricão no Instagram, né? Eu vou te falar uma coisa, vou falar pra você. Se o teu pai e a tua mãe ainda estiver lá na favela onde você nasceu, se o teu pai e a tua mãe tiver que passar no SUS e você tá bancando de rico, eu vou te falar uma coisa, você não venceu na vida ainda. Você ainda é uma vítima daquilo que você sofreu lá, porque você quer fugir daquele estereótipo. Por que eu falo isso? Sem falar de religião. Enquanto uma pessoa não honra as suas raízes, sua descendência, não honra pai e mãe, não honra as pessoas que estão próximo. Eu tô aqui junto com a Yara. Aí eu não honro ela, eu honro lá a pessoa que tá lá do outro lado do... Você tá entendendo? Tá entendendo? Isso é uma atitude. Deixa eu só fazer um adendo e um complemento para as pessoas. Eu fiquei preocupada agora em as pessoas entenderem mal uma coisa. Não é que não exista miséria no Brasil. Existe muita miséria. O problema é propagar ela como... Mas sabe qual o problema? A questão não é você dar ajuda para a pessoa entrar na zona de conforto, mas sim ajuda para elas assumir o protagonismo da própria vida. Perfeito. Por isso que é importante a educação nesse país. Totalmente. Educação, saúde, segurança. Porque com isso as pessoas vão poder assumir o protagonismo Isso na vai dar própria igualdade, vida. né? Eu acredito, Yara, muito Quando a nisso. pessoa recebe uma esmola,
ela um não tapa-buraco. se sente bem. Ela Digna. pode comer, mas ela não se sente digna. Quando você dá educação, você dá a possibilidade dela ter uma formação melhor, uma profissionalização melhor, um aperfeiçoamento melhor. Total. Ela pode trabalhar, se sustentar, ganhar. Ela tem orgulho de si mesma. A autoestima dela se eleva. E isso é uma produção, é uma fabricação, vou colocar agora num termo genérico, tá? É uma fabricação de pessoas fortes. De Isso. pessoas que terão condições de ser protagonismo, de ter protagonismo na sua vida. Por outro lado, a gente tem o Por outro outro- lado da moeda, né? Hoje é muito mais fácil você conquistar ou ser alguém do que foi no seu passado, Hoje Não é muito sei mais não, fácil, a não sei tecnologia não. proporciona. A tecnologia te ajuda, mas se você não tiver uma boa Suporte. instrução, É. se você não tiver uma formação, hoje nós temos um monte de pessoas com diploma na mão que não sabem escrever, pode escrever preço com 2 S's. Sim, sim. Então, a qualidade do que é fornecido é muito ruim. Presta bastante. Na minha época, que eu estudei em colégio, grupo escolar, colégio público estadual, a educação era muito forte. Você tinha que fazer vestibular para ir para um colégio estadual. Sim. Realmente você tinha que saber. Você pra entrar lá. tinha que se dedicar. E outra, se você repetisse 2 anos seguidos, você era jubilado do ensino público. Sabe quem ia para o particular? Ou quem tinha muito dinheiro para ir para os altos colégios, para os colégios tops, ou aquele mau aluno que tinha sido jubilado do colégio estadual. Sim. Então, o governo, naquela época, dava condição de você ter instrumentos para você ir se sair melhor. Hoje é assim? Hoje Hoje você nós pode temos- dar. Como é a Hoje escola tem pessoas, pública existem hoje? pessoas que você pode dar a oportunidade que for, que Mas a por pessoa quê? ainda não abraça porque Porque a vive ali raiz dela é uma fábrica de pessoas fracas. Tem um provérbio, acredito que é árabe, que diz assim: tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram pessoas fracas. O que quer dizer esse provérbio, entendeu? Foi facilitado muito. Eu entendi, Lucas, quando você falou que hoje é muito mais fácil. Talvez essa Tem mais facilidade... oportunidade, talvez. talvez essa facilidade está gerando pessoas com o senso de vitimismo. Eu costumo falar que existe um pentateuco lá, uns 5 fatores pró que fazem uma pessoa sair do seu estado de vítima, sair do seu estado de abusado. Que é a pessoa ter proatividade, produtividade, protagonismo, profetizar, uma pessoa profética, uma pessoa que fala, que tem uma palavra positiva. Se a gente tivesse aqui, viesse só chorar, né? E uma pessoa próspera. Agora eu vou falar pra vocês. Tem condição de uma pessoa ser próspera, protagonista, doente, sem uma saúde... Doente Não. mesmo. Sem uma saúde adequada? Tem Uma pessoa como ser protagonista e próspera sem educação? Não. Não tem. Tem uma pessoa ser autoconfiante. Uma pessoa ali, ó, fala, eu sou proativa sem segurança. Se ela está constantemente ameaçada... Se ela está constantemente. Então tá aí, a chave. Mas o que eu digo é que algo que a inteligência emocional relata muito pra gente. Uma coisa que marcou minha vida. O que tá no meu controle, eu resolvo. O que não tá no meu controle, eu não vou sofrer. O que as pessoas têm muito feito? As vítimas têm muito... Pessoas que gostam dessa posição de ser abusado. O que elas fazem? Elas pegam essa parte que não tá no controle dela e responsabiliza, Yara. Ah, mas eu não tenho isso por causa daquilo. Mas eu não fiz isso por causa dela. Que nós estamos falando. Exatamente. É o país da vitimização. Exatamente. E que é oriundo de uma cultura. Uma cultura sociopolítica. Sim, entendeu? sim. Que faz com que a grande maioria... Só que assim, eu não posso Então, esperar. você quer ser protagonista, você tem que observar que você tem que remar contra essa maré. Total. Caraca, Eu tava essa- pensando- Dói. Não, dói ouvir isso. Dói. Mas é Essa isso, maré. cara. A maré tá vindo pra cá, tu tem que remar pra lá.